Bom dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre função contínua. Função contínua é um conteúdo que a gente vê logo após trabalharmos com limite. E o que é uma função contínua? Teoricamente, ou melhor, graficamente, uma função contínua é uma função que tem um ponto ou um intervalo de descontinuidade. A função é dita contínua quando em toda a sua extensão do seu domínio houver uma resposta. Ou seja, para cada elemento do meu domínio tem que haver uma resposta. Exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho uma resposta. Se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho uma resposta. No entanto, se eu pegar um ponto que está abaixo desse espaço vazio, eu não vou ter resposta lá no eixo y. Então essa função, ela tem uma descontinuidade exatamente desse ponto aqui. Ela é descontínua, porque nesse ponto o seu x não tem imagem. Observe que esse ponto aqui está vazio, ó. Então não vai ter resposta para lá. Graficamente, bateu o olho, viu um espaço, é descontínua. Já essa daqui, e qualquer ponto que eu pegar do domínio, vai haver uma resposta. Então essa aqui não é contínua, não é. Essa sim, ela é contínua. Qualquer ponto que eu pegar do eixo x, vai haver uma resposta. Essa função ficou dividida em duas partes. Aparentemente, o seu gráfico não foi interrompido, mas é apenas uma aparência, porque se eu pegar qualquer ponto por aqui, eu vou ter sempre uma resposta. No entanto, quando eu pegar um ponto no zero, o x0, não vai haver resposta, porque o gráfico aproxima-se do eixo y, mas não vai tocar no y, então o x é zero. Nesse ponto aqui, no x0, ela é descontínua, então ela não é contínua. Quando a gente fala de descontinuidade, a gente cita um ponto, um local onde você quer analisar. Neste caso aqui, no zero, ela não é contínua. Já essa função aqui, olha, se eu pegar qualquer x aqui, ó, eu posso ver que a princípio vai haver uma resposta, continua havendo uma resposta, mas quando eu chegar exatamente nesse ponto, para cima eu tenho resposta. Para baixo eu tenho um conjunto vazio. Então aqui também não é contínua. O problema é que nem sempre as atividades elas são gráficas. Aí nesse caso vai haver necessidade de uma definição maior. Então quando for uma questão algébrica, a função é contínua se atender a três critérios. O primeiro, a minha função f de a tem que ser definida. F de a é definida em x igual a a. Então nesse ponto A tem que haver uma resposta, tem que haver uma definição. Essa é a primeira condição. A segunda condição fala de limite. Então o limite da minha função f de x, quando x estiver tendendo ao ponto em questão, que é o A, deve existir. Deve existir. E a terceira e última condição diz o seguinte: a primeira condição tem que ser igual à segunda condição, ou seja, a minha função definida, a minha função f de a tem que ser igual ao limite que eu calculei da minha função f de x quando x estiver tendendo a A. Se for atendido essas três condições, é contínua. Eu vou mostrar para vocês
os exemplos de como resolver. Vejamos. Eu tenho aqui a primeira atividade que eu trago para vocês é uma sentença que diz o seguinte: a minha função é 2x mais 2 se o x for menor do que 2, e a minha função vai valer 3x menos 1 se o x for maior ou igual ao 3. A primeira condição diz que ela deve ser definida no ponto em questão, e o ponto em questão é esse aqui, ó. Aqui tem um errinho, é um 3. E o ponto em questão é o 3. Bom, para a função ser igual a 3, vale essa sentença aqui. Então eu tenho f de x é igual a 3x menos 1. No ponto 3 eu tenho f de 3 é igual a 3 vezes 3 menos 1. Então eu tenho f de 3, 3 vezes 3 é 9. 9 menos 1 é 8. Então ela é definida no ponto 3 como 8, ou seja, a resposta do 3 é o 8. Vamos para a minha segunda condição. Na minha segunda condição diz que no ponto em questão tem que haver limite. Então vamos lá, limite. Agora aqui tem um detalhe. Toda vez que eu estiver trabalhando com desigualdade, observem, eu preciso calcular o limite tanto pela direita quanto pela esquerda. Vou repetir. Sempre que trabalhar com desigualdade, nós calculamos os limites laterais. Então primeiro eu vou calcular pela direita. Pela direita é quando o x é maior. E o x é maior, vale essa sentença aqui. Essa sentença vale tanto para o x igual a 3 quanto maior que 3. Então vou pegar ela, 3x menos 1. E o meu x vai tender ao ponto em questão, que é o ponto 3. Então, substituindo, vamos ver se tem resposta, vai ficar 3 vezes 3 menos 1. Então, meu limite pela direita vai ser igual a 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Quando o x tende a 3, deu 8. Agora vamos ao limite pelo lado esquerdo. Limite pelo lado esquerdo é o x menor. X menor vale a expressão de cima. 2x mais 2. E o x naturalmente tende a 3, que é o ponto em questão. Substituindo, eu tenho limite de x tendendo a 3, 2 vezes 3 mais 2. Então meu limite de x tendendo a 3, 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Calculando os limites laterais, nós devemos comparar. E olha, o da direita é igual ao da esquerda. Então, quando os limites laterais são iguais, significa que o limite bilateral existe. Então, o meu limite aqui deu 8. Se eu comparar na terceira condição, eu devo comparar. Se eu comparar o direito com o 1 com o 2, a primeira condição com a segunda condição, vamos comparar. A primeira condição deve ser igual à segunda condição. Essa é a terceira. Então vejamos, na primeira o f de 3 deu igual a 8, que por sua vez é igual ao limite de f de x, que também deu 8. Ó, nesse caso a função
é contínua. É contínua. Agora preste atenção. Continuidade é um ponto em questão. Então a função é contínua em que ponto? Quando x for igual a 3. Então nós analisamos apenas um ponto. O ponto em questão é um ponto de continuidade. Vamos agora a mais uma atividade para fixar melhor esse conteúdo aqui. Eu vou chamar de atividade número 2. Essa atividade é outra sentença. F de x é igual a x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Isso se o x for diferente de 2. E a outra condição vai ser igual a 13 se o x for igual a 2. Uma sentença matemática. Vamos agora às 3 condições. Eu vou apagar esse espaço de cima para a gente poder trabalhar melhor. Então vejamos. Vou fazer aqui. Então como ficaria isso aqui? Vamos resolver agora. A primeira condição diz que deve haver uma definição no ponto em questão. Então f de x é igual a 13. Tá aqui, f de x é igual a 13 para todo x igual a 2. Então isso significa dizer que o f de x no ponto 2, o f de 2, vai ser 13. A primeira condição está aceita. Existe uma resposta no ponto. Quando x for 2, o y é 13. Vamos para a segunda condição. A segunda condição fala de limite. Então eu devo calcular o limite, e ele deve existir, para x diferente de 2. Para x diferente de 2. Quando eu digo diferente de 2, x não é 2. X tende a 2. X tende a 2, não é 2. Para x diferente de 2, eu tenho a expressão de cima. X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Aqui eu substituo, vai dar 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Que dá 4 menos 4, 2 menos 2. Deu uma indeterminação. Agora eu observo que isso aqui é um binômio quadrado perfeito. Vocês estão lembrados que um binômio quadrado perfeito é um binômio do tipo A2 menos B2. E eu fatoro isso calculando a raiz do primeiro, calculando a raiz do segundo e escrevendo um produto de uma diferença por uma soma. Já trabalhamos com isso, tem aula sobre fatoração. Quem tiver dúvida é só dar uma olhadinha no canal. Então vamos fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos. Nós temos aqui uma situação idêntica a essa. Então aqui eu escrevo limite com x tendendo a 2. No lugar disso, eu fatoro. A raiz quadrada desse é x e a raiz quadrada desse é 2. Então vai ficar x menos 2, x mais 2, no lugar desse binômio. E aqui embaixo eu escrevo o que tinha, x menos 2. É claro que esse aqui eu posso cancelar com esse. Aí ficou somente em cima x mais 2. Depois de fatorado, substituímos, vai ficar 2 mais 2, que vai ficar 4. Bom, vamos à terceira condição.
A terceira condição diz que eu devo comparar. Na terceira condição, eu tenho que A1 tem que ser igual à condição 2. A condição número 1 deu quanto mesmo? 13. Essa é a condição número 1. Deu 13. E a condição número 2 deu quanto? 4. Diferente. Logo, a função é descontínua. Ela é descontínua. Mas ela é descontínua no ponto x igual a 2. Analisamos esse ponto e vimos que nesse ponto não há continuidade. As atividades são bem simples. Quem aprendeu a calcular o limite não vai ter dificuldade alguma em determinar se a função é ou não contínua, né? Chamando a atenção que quando for uma desigualdade, calculamos os limites laterais. Quando não for uma desigualdade, procedemos dessa forma. Substituímos, verificamos se tem uma solução imediata, verificamos se existe uma condição de inexistência e qual for o caso, resolvemos. Espero ter sido claro. Até a próxima.